Aqui estou eu de volta com o canal do Conhecimento, que fala de história, misticismo, tecnologia e curiosidades. Desta vez eu demorei a fazer o novo vídeo por estar envolvido com um projeto muito importante para mim e para minha família. Nossa história, nossa árvore genealógica, que gerou um vídeo exclusivamente para a família, não foi levado ao YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Armando Damit e convido você que chegou agora para se inscrever no canal, dar o seu like, fazer os seus comentários, para que eu possa continuar esse trabalho que considero de real importância para todos, sem exceção. Antes de iniciar esse trabalho, eu quero chamar a atenção de todos para um vídeo que coloquei no final deste. Ele aborda um trabalho tecnológico, atual e que nos remete ao Antigo Egito. Como deveriam ser Akhenaton, Hatshepsut, Cleópatra, Ramsés II, Amenhotep I, Ahmose Nefertari, Amenhotep III, Tiai, esposa de Amenhotep III, Ahmose I, Thutmose III e o escriba. Eu acho que vale a pena assistir, embora nada tenha a ver com esse trabalho. Mas vamos ao que interessa. Eu custei muito a decidir sobre o que falar, e me veio então à mente a polêmica e complexa, exaltada e criticada Helena Blavatsky, de quem já falei em vídeo anterior. Mas neste, eu gostaria de abordar a sua vida, a sua obra, ou seja, a sua biografia. Helena Petrovna Blavatskaya, ou, como era conhecida, Helena Blavatsky, ou ainda Madame Blavatsky. Foi uma escritora russa, nascida entre 30 ou 31 de julho de 1831, segundo o calendário juliano, calendário organizado por Sósígenes, em homenagem a Júlio César no ano 46 a.C., ou ainda 12 de agosto de 1831, segundo o calendário gregoriano, este utilizado pela maioria dos países de origem europeia, e teria sido promulgado pelo Papa Gregório XIII. Filha do coronel Pyotr Alexeyevsky Gun e Helena Andreevna Fedeyeva, uma conhecida escritora de romances que escrevia sob o pseudônimo de Zeneida Erva. Casou-se com Nikifor Vasilievsky Blavatsky e morreu a 8 de maio de 1891 em Londres. Seu pai era de antiga nobreza alemã e o nome Gun foi adaptado um século antes pelos seus antepassados que emigraram para a Rússia e prestavam serviços ao governo russo. Sua mãe era de família principesca dos Dolgorukov, uma das mais antigas e distinguidas do Império Russo. Desta forma, Helena nascera em um ambiente de aristocracia, rico, educado e culto. Mas a união de seus pais não era feliz. Teve 3 irmãos: Alexander, que morreu logo na infância, Vera, que era uma escritora de novelas fantásticas, e Leonid. Helena nasceu prematura, perto da meia-noite, entre os dias 30 e 31 de julho de 1831, segundo o calendário juliano, mas estava em vigor o calendário gregoriano, logo entre 11 e 12 de agosto de 1831. Ela era tão pequena e fraca que todos acharam que não sobreviveria. Por isso trataram de batizá-la imediatamente. Curiosamente, durante a cerimônia, o celebrante teve a sua roupa incendiada por uma vela, ferindo-se gravemente. Isso foi visto pelos supersticiosos da família como um mau presságio para a criança, ou seja, ela teria uma vida tumultuada e difícil. Quanto à data do seu nascimento, já foi considerada propícia para o desenvolvimento de seus poderes psíquicos. Assim, podemos afirmar que tanto a superstição quanto aos poderes se comprovou corretamente. Foi uma criança rebelde, obstinada e imaginativa, que gostava mais de estar entre os soldados de seu pai e entre os servos do que entre os filhos da nobreza.
Sonhava em voz alta e reunia os amigos para contar-lhe as visões que tinha e as histórias em que ela era uma heroína e autora de grandes façanhas. Afirmava que poderia falar com os animais, com os seres inanimados, e possuía também um grande número de amigos invisíveis. Seu pai era militar, o que obrigava a família a se mudar frequentemente, e sua mãe sempre ocupada com a sua carreira literária. Moraram em São Petersburgo, Astrakhan e Odessa. E assim, a casa de seus pais e a educação de Helena foi entregue às governantas, que lhe ensinaram piano e também dança, assim como línguas para as quais ela tinha grande facilidade. Ela mesma definiu assim a sua infância. Minha infância, de um lado mimada e acariciada, de outro castigada e tratada com rigor, doente e sempre às portas da morte, até os 7 ou 8 anos, sonâmbula, possuída pelo demônio. Governantas? 2. Enfermeiras? Não sei quantas. Uma delas meio tártara. Soldados do meu pai tomando conta de mim. Com o falecimento de sua mãe, em 6 de julho de 1842, precocemente, ela foi para Saratov, onde foi criada por sua avó. Ali, segundo relatos, se mostrou dotada de poderes psíquicos ou sobrenaturais. Segundo a tradição, sobre ela, disse que seria capaz de materializar flores e levitar pequenos objetos. E outros prodígios mais. Muito jovem, se interessou pelo esoterismo. Leu muito sobre magia, alquimia, a alquimia de Paracelso, Cornélios Agripa e Heinrich Kunrad. Tudo na biblioteca de seu bisavô, o príncipe Pavel Dolgorukov, que era iniciado na maçonaria no final do século XVII. Ele acabou se mudando para Tiflis, onde seu avô assumiu o cargo de governador da Transcaucásia. Nessa ocasião, ela conheceu seu futuro marido, Nikifor Blavatsky, e o príncipe Galitzin, ambos interessados em ocultismo. Há 2 versões sobre seu casamento. Uma de que ela teria fugido com o príncipe, e com o escândalo, seus avós teriam arranjado o casamento o quanto antes. A outra versão é de que o casamento aconteceu por conta de uma aposta que Helena teria feito com uma de suas servas, que não acreditava que alguém se interessasse por uma pessoa tão intratável como ela. De qualquer forma, com 17 anos, em 7 de julho de 1848, casou-se com Nikifor Blavatsky, vice-governador da província de Erevan, na Armênia. Ele era muito mais velho do que ela, e o casamento nunca se consumou. Helena aceitou casar-se na esperança de adquirir independência, mas acabou fugindo do marido, quando ainda estava em lua de mel, e foi para a casa dos avós em Tiflis. Houve uma tentativa de seu pai de marcar um encontro com seu marido em Odessa para resolverem a situação. Porém, desconfiando que ele iria forçá-la a voltar para casa, mudou seu caminho e seguiu para Constantinopla, de onde iniciou um grande período de viagens pelo mundo. A descrição dos itinerários não é exata. Há muitas datas controversas que impossibilita de comprovar de forma exata cada evento. São imprecisos e sem ordem cronológica. Entretanto, sabe-se que poderiam ter ocorrido, uma vez que a época era de longas viagens por países exóticos e era moda na elite europeia. São várias as histórias fantasiosas sobre Helena. Por exemplo, que havia trabalhado no circo, montando cavalos em pelo. Viajado em carroça aberta pelo oeste americano, onde se encontram os peles vermelhas. Também se afirmava que havia trabalhado como importadora de penas de avestruz e que havia decorado os aposentos da imperatriz Eugênia. O que parece ter sido verdade é que correu o mundo
iniciando pela Turquia, Grécia e Egito. Alguns autores dizem que Helena pode ter tido amantes como Barão de Meyendorff, o príncipe de Wittgenstein e um cantor de ópera, Metrovitch. Mas às vezes dava a entender que essas ligações eram verdadeiras, em outras ocasiões ela se esquivava e mudava de assunto. Também foi sugerido que ela teve um filho a partir de um relato sobre uma criança que ela teria adotado e que logo morrera. Mas um atestado médico emitido em 1885 pelo Dr. Leon Oppenheim afirmou que ela jamais poderia engravidar, pois sofria de prolapso uterino, provavelmente congênito. Em uma dessas viagens, ela foi acompanhada por Albert Howson, também interessado em esoterismo e membro de lojas maçônicas. Os dois, em 1850, estudaram com Paulus Metamon, um mago copta. Coptas são egípcios cujos ancestrais teriam adotado o cristianismo lá no século I. Em 1851, já com 20 anos, vocês veem pela foto, ela estava em Londres com seu pai quando encontrou-se com seu mestre, que ela só conhecia de visões e sonhos desde a sua infância. Ele se chamava Moriá e seria um iniciado oriental de Rajput. Rajput é membro de um dos clãs dominantes da Índia. Assim, ela foi informada por Moriá que precisava se preparar para um trabalho muito importante, mas precisaria fazer um treinamento de 3 anos no Tibete. No mesmo ano, Helena embarcou para o Canadá. Viajou por várias partes nos Estados Unidos, México, América do Sul e Índia. Embora sua primeira tentativa de chegar ao Tibete tenha falhado, ela retorna à Inglaterra, passando por Java. E em 1855, retorna à Índia, quando então ela foi bem sucedida quanto à sua entrada no Tibete. E assim conseguiria fazer o seu treinamento orientado pelo seu mestre Moriá. De 1858 a 1865, viajou pela França, Alemanha, Rússia, passou um curto período com sua irmã Vera em Pskov, foi ao Cáucaso, onde ela passou por várias experiências e algumas crises de natureza psíquica, adquirindo assim controle sobre seus poderes psíquicos. Continuou suas viagens pelos Balcãs, Grécia, Egito, Síria e vários outros lugares. Nessas viagens, ela deu recitais de piano, contatou carbonários da Itália que lutavam para se libertar do domínio dos Habsburgos. E, incrível, aconteceu que foi ferida em 1868 na Batalha de Mentana. Nessa época, ela recebeu um aviso de seu mestre Moriá para encontrá-lo em Constantinopla. Ali, encontrou outro mestre, Kutubi, que mantinha uma escola de adeptos adjacente ao mosteiro. Desta forma, foi recebido por Kutubi como discípula e introduzida no budismo tibetano, recebendo assim uma especial preparação para a sua futura missão para o Ocidente. Todas essas afirmações são questionadas, mas a sua descrição está correta. Na época era inacessível aos ocidentais, e o seu avançado conhecimento do budismo foi mais tarde ratificado por estudiosos do assunto. Em 1871, embarcou para o Egito. O navio em que viajava explodiu e naufragou em 4 de julho, mas ela foi salva, seguindo para o Cairo, onde estudou novamente com Metamon e possivelmente com o cabalista polonês Max Theon. Segundo ela afirmou, encontrou com outros mestres ligados aos mistérios gregos, coptas e drusos. Em 1872, ela fundou a Société Spirit, onde pretendia incentivar os fenômenos espíritas e mediúnicos que tinham sido codificados pelo mestre Allan Kardec. Mas em cartas para seus familiares, Blavatsky se mostrou desolada com os participantes do grupo. Alguns fingiam ser médios, outros eram alcoólatras costumados,
ladrões e assim por diante. O grupo não durou muito tempo. Depois de várias viagens através do Oriente Médio, retornou em julho de 1872 para Odessa. Segundo Helena, na primavera de 1873, o seu mestre deu-lhe instruções para seguir para Paris e depois para Nova York. Mas por que nós nos detivemos nessa análise de sua vida? Porque esclarece a sua conduta ao longo do tempo. E também as pessoas vão poder avaliar melhor o seu trabalho. Helena partiu para os Estados Unidos apenas com o dinheiro da passagem de terceira classe. Não falava inglês e hospedou-se em um estabelecimento de caridade para mulheres operárias, sustentando-se com muita dificuldade durante esse período. Em 27 de junho de 1873, o seu pai faleceu e lhe deixou uma herança que lhe permitiu, juntamente com Clementine Jerebko, investir em terras e uma granja. Mas não entendia nada de negócios e nem de criações. Acabou falindo rapidamente. Estrategicamente, acusou sua sócia de fraude e levou o caso a julgamento. Ela havia previsto que lhe seria dado um parecer favorável. E assim foi. Recebeu uma indenização de $1.146. Nessa época causava uma impressão de que dela parecia emanar algum poder. Além de sua expressão considerada penetrante e magnética. Apesar da pobreza e desleixo do seu vestuário, nunca se incomodou com o que pensavam dela, o que deixava as pessoas com quem convivia muito desconcertadas. Em 1874, conheceu o coronel Henry Steele Olcott e em uma sessão espírita em Vermont, tornando-se amigos inseparáveis. Desta vez, não é Helena que faz os relatos. Existe uma vasta documentação sobre as suas atividades. Primeiro se envolveram com o espiritismo. Daí a participação em várias sessões de médiuns famosos, onde ela mesma produzia vários fenômenos. Helena dizia que era acompanhada por uma entidade invisível, chamada de John King, a quem atribuía a autoria dos inúmeros fenômenos paranormais, e tudo isso com o apoio de Olcott. Em 1875 ocorreu um caso espírita fraudulento, embora não tivesse nenhuma ligação com Helena. A imprensa local deu bastante repercussão ao caso, e abalando assim as bases do espiritismo, que na época estava em alta. Como era de se esperar, Helena perdeu prestígio e, consequentemente, entrou em dificuldades financeiras mais uma vez, mas foi socorrida por Olcott, que a apoiou. Este apoio os aproximou mais ainda, mas de uma forma bem simples, assexual. Eram muito amigos, a ponto de manterem apartamento no mesmo prédio e todas as noites se reunirem para trabalhar. Desta forma, o apartamento de Helena se tornou o ponto de encontro dos aficionados pelo ocultismo. A decoração era tipicamente vitoriana, com pesadas cortinas, tapetes, quinquilharias e bibelôs, além de vários animais empalhados, macacos, pássaros, lagartos, uma cabeça de lioa acima da porta, uma serpente e uma coruja. Destacava-se desta coleção um babuíno de óculos, em pé, de fraque e colete, segurando embaixo do braço uma preleção sobre a origem das espécies. Trabalho desenvolvido por Darwin. Curioso, muito curioso. Para a surpresa de todos, Helena casou-se novamente com Michel Bettinelli, sem ter se separado de Nikifor Blavatsky. Michel era exilado da Geórgia, bígamo, muito mais jovem que ela. Foi um casamento desastroso, que não durou muito. Assim que percebeu o mau passo, correu e pediu ajuda a Olcott. Nessa mesma ocasião, ela feriu a perna, que gangrenou, e deveria ter sido amputada, com risco de perder a vida, segundo os médicos. Segundo Colt, curiosamente, por meios ocultos, ela mesma se curou em uma única noite. Meses depois, ela acabou por divorciar-se
que lhe foi concedido em 1878. Ele ainda tentou várias vezes o espiritismo, mas acabou mudando o foco de seu interesse por sugestão de membros da misteriosa Fraternidade de Luxor. Assim, Helena, em maio de 1875, funda uma sociedade que recebeu o nome de Miracle Club, Clube dos Milagres. O objetivo era mostrar ao mundo que, a partir do nível superior de inspiração, haviam mestres vivos de sabedoria, e não entidades desencarnadas comuns no plano astral, ou seja, o mundo oculto. Mas o clube fracassou. Escreveu vários artigos para o jornal sobre vários assuntos: filosofia hermética, que se referia a Hermes Trismegisto, cabala, magia, alquimia e rosacrucianismo. E pela primeira vez torna pública a existência de uma fraternidade oculta de adeptos ou Mahatmas. Em meados de 1875, William Kanjug se juntou a Blavatsky e Occult e passaram a manter um salão público para discutir o ocultismo. Foram os primeiros passos para a criação da Sociedade Teosófica. Nessas reuniões, Occult foi eleito presidente e Helena secretária correspondente. Foi quando Occult propôs a criação de uma sociedade e, depois de muito debate sobre que nome deveria ter, em 18 de setembro de 1875, considerou-se a sua fundação definitiva. Segundo Helena, em carta a um de seus amigos, preste atenção ao que ela afirmou: que a sociedade seria composta por ocultistas, cabalistas, eruditos, filósofos herméticos do século XIX e de antiquários devotados e egiptólogos em geral. Esse é o trecho mais importante. Como era de se esperar, desagradou a quem? Aos espíritas, porque os deixou de fora. Segundo Farquhar, nessa época a teosofia não era conhecida como é hoje, pois estava no estágio embrionário e era enriquecida pelo espiritismo. Estudando as obras de Eliphas Levi e outras fontes, os fenômenos mediúnicos passaram a ser considerados cascas astrais, ou seja, restos dos mortos, e não de espíritos verdadeiros. Essas afirmações gerou uma severa crítica por parte da classe espírita. Helena Blavatsky não desistiu, continuou suas pesquisas e em 1877 publicou uma das mais importantes obras de sua autoria, Isis Sem Véu, onde ela defendia as religiões antigas, as ciências ocultas, a magia, o cristianismo e, segundo sua perspectiva, os erros da teologia cristã e as falácias da ciência ortodoxa. Segundo Occult, Helena havia escrito esta obra com base em informações recebidas de diversos personagens eruditos que ditavam parte do texto, citações de obras que ela jamais havia lido pessoalmente e, além de raras, eram obras desconhecidas dos ocidentais. Inclusive, foi observado em seu manuscrito várias caligrafias diferentes que ela atribuía aos seus diversos mestres. Essa obra tornou-se popular e se esgotou por várias vezes, o que exigiu várias reedições. Helena voltou a atrair a atenção internacional e sua residência, um ponto de encontro da intelectualidade nova-iorquina. A Sociedade Teosófica estava criada e se expandia com uma filial em Londres, mas sem muita projeção. Mas as dívidas se acumularam. Apenas se baseavam no sucesso da obra Isis Sem Véu. Mas os espíritas não deram trégua e fizeram vários ataques à dupla, acabando que Occult e Helena ficaram sozinhos e endividados. Resolveram leiloar os bens de seus apartamentos e, com isso, pagaram todos os credores e, em 9 de dezembro de 1878, se transferiram para a Índia, sendo recebidos com muita festa, mas a alegria durou pouco. Para sua surpresa, lhes foi apresentada a conta dos gastos da festa. Ela e Colt acabaram brigando com o anfitrião Horishan Shintamon, que os havia hospedado,
e resolveram se mudar para uma simples hospedaria. Viajaram pelo país depois de escrever com relativo sucesso vários artigos para uma revista por eles publicada, The Theosophist, na qual Blavatsky era a editora. Visitaram santuários, gurus, aprenderam yoga e seus poderes e foram ao Ceilão, onde acabaram se convertendo ao budismo. Somente em dezembro puderam se estabelecer em uma casa mais confortável num bairro melhor de Bombaim. Blavatsky passou a produzir fenômenos psíquicos para os círculos ilustres anglo-indianos, mas aparentemente fazendo uso de meros truques de mágica de salão. E logo surgiu a polêmica e retornaram as acusações de fraude. Ficou muito difícil para os amigos de Blavatsky defendê-la publicamente, e eles a acusaram de ser por demais tola ao se prestar uma degradação tão barata de suas habilidades. De qualquer forma, ela conseguiu um crescente número de admiradores influentes, entre eles Alfred Percy Sinnett, o editor de um grande jornal da Índia, The Allahabad Pioneer, e de Alan Octavian Hume, secretário de governo indiano, além de conseguir apoio de devotos hindus e budistas na Índia e no Ceilão. Esses novos adeptos, Alfred e Hume, se interessaram muito pela sociedade teosófica e sugeriram a Blavatsky que estabelecesse uma correspondência precipitada, materializada, entre eles e os Mahatmas, Kutubi e Moriá. E através desta comunicação, Alfred conseguiu escrever O Mundo Oculto, com uma ampla divulgação e relativo sucesso. Observem, tudo isto acontecia com a intermediação de Blavatsky, ou seja, antes de chegar o autor, passava pelo crivo de Helena. Em 1882, ambos decidiram escrever uma carta aos mestres, pedindo para receber as suas cartas sem intermediários, ou seja, sem passar por Helena. Imediatamente após retirar-se para enviá-la fechada, Blavatsky emergiu do seu quarto em fúria e os acusou de traidores. E foi quando se provou que Blavatsky não era um mensageiro isento e de que ela manipulava as cartas. Isso ocasionou seu rompimento com Hume, pois ficou evidente que ela complementava com truques quaisquer poderes psíquicos que porventura tivesse na realidade. Mas Alfred continuou com ela e acabou por lançar várias outras obras. Em 1882, Alcott e Helena resolveram adquirir uma grande área em Adyar e ali fundaram a sede da sociedade em 1890. Era a sede internacional da Sociedade Teosófica. Novamente surgiram problemas. Peter Washington sugeriu que os motivos para isso foi porque Alcott sempre tivera uma personalidade reservada e era inteligente e honesto. Entretanto, Blavatsky era uma pessoa explosiva, estava sempre no meio de um tumulto com indícios de fraudes em seus fenômenos paranormais que se acumulavam no dia a dia. É possível que ela usasse a polêmica e o escândalo como forma de chamar a atenção para a sua causa, mas esses métodos não agradavam a Alcott. Ao mesmo tempo, começou a surgir uma luta de poder entre ambos, sendo Alcott o presidente da sociedade e que fazia questão de lembrá-la disso, e Blavatsky a secretária. Este era o seu selo pessoal, mas ela reiterava a sua proeminência espiritual como a escolhida dos mestres e sempre que possível desdenhava do colega em termos pouco dignos. Diante disso, Alcott parece ter se conscientizado de que o trabalho que ele poderia oferecer na sociedade como bom administrador e articulador que era, seria mais importante do que a devoção incondicional à sua amiga, e passou a trilhar um caminho independente, viajando sozinho para vários lugares, Índia, Birmânia e Ceilão, em missões de divulgação da sociedade e da teosofia, realizando uma obra social de grande importância.
Vamos falar agora do caso Coulomb. Esse episódio foi a derrocada de Blavatsky. Enquanto ela estava em Londres com a presidente da filial londrina, Anne Kingsford, da Sociedade Teosófica, cuja tendência era o cristianismo, resolveram visitar Paris e Nice, voltando a Londres, onde a influenciou a fundar uma sociedade hermética, seria um grupo paralelo, e logo em seguida conseguiu afastá-la da sociedade por completo. Foi em Londres que conheceram Charles Leadbeater, um dos mais importantes teólogos da época, que Blavatsky aceitou como discípulo. Neste ínterim, em Adyar, Alexis e Emma Coulomb, empregados da sede indiana da sociedade, fizeram circular histórias e panfletos, dizendo que Blavatsky havia forjado as então famosas cartas dos Mahatmas, das quais nós já falamos, aparentemente instigados por missionários cristãos hostis à teosofia. Na sequência, a Sociedade para Pesquisas Psíquicas enviou um delegado, foi Richard Hodgson, para investigar as acusações. Hodgson elaborou um relatório confidencial onde confirmava a fraude e acusava de ser uma espiã russa e uma das maiores impostoras da história. Isto causou uma enorme repercussão, levando ao descrédito generalizado de Helena Blavatsky entre os anglo-indianos e ao seu verdadeiro massacre pela imprensa europeia. Mas as réplicas que ela ofereceu em defesa própria foram totalmente ignoradas. Ela retornou com Olcott e Leadbeater para Adyar, em dezembro de 1884, para se informar melhor sobre a situação e foi recebida festejamente por partidários do movimento nacionalista, porque eles viam a defesa de alguém que era favorável à cultura nativa e era um pretexto também, na época, para atacar os colonizadores ingleses. Entusiasmada, Blavatsky quis processar o casal Coulomb, que havia nessa altura sido banido de Adyar, a fim de esclarecer o episódio e de reabilitar o seu nome. Mas o comitê da Sociedade Teosófica, reunido por Olcott, decidiu impor-lhe o silêncio, para evitar transtornos maiores que poderiam comprometer todo o movimento. A amizade entre ela e Olcott ficou abalada e acabaram por cortar definitivamente seus laços de amizade, chegando a lhe dizer que a sociedade já não poderia tolerar os seus escândalos e caprichos dispendiosos. Desapontada, renunciou ao cargo de secretária correspondente e, fortemente pressionada por Olcott, em março de 1885 partiu para a Europa sem Olcott, para nunca mais retornar à Índia. O relatório Hodgson foi utilizado durante anos como justificativa para atacar Blavatsky e tentar provar a inexistência dos Mahatmas. Mas, na mesma época, um outro relatório foi escrito por F. Myers, em caráter confidencial, para a Sociedade para Pesquisas Psíquicas, dizendo que havia contradições em muitos depoimentos e que as investigações não haviam sido levadas a cabo com suficiente imparcialidade. Dizia ainda que os Coulomb não eram dignos de crédito, pois eles haviam participado voluntariamente de toda a suposta farsa antes de decidir denunciá-la, e possivelmente teriam recebido 10.000 rúpias dos missionários cristãos para denegrirem a sociedade, e que pediram depois uma alta soma em dinheiro em troca da retirada das acusações. Desde então, apareceram vários testemunhos públicos contra a condenação sumária de Blavatsky, sendo especialmente significativo o de Vernon Harrison, um membro da própria Sociedade de Pesquisas Psíquicas, e baseado numa análise caligráfica dos documentos, enquanto outros ainda haviam como uma impostura. De qualquer modo, a situação ficou muito confusa. Muitas das evidências materiais já não existem e não podem ser reavaliadas, ao que tudo indica, o caso vai permanecer para sempre um mistério. Seus últimos anos foi dedicado exclusivamente à atividade literária, embora tenha enfrentado graves crises dentro da sociedade
e uma série de doenças como nefrite, úlceras, reumatismos, hidropisia, sangramentos e a sua companheira de sempre, a obesidade, que atingira seu ponto mais grave, impedindo-a de andar. A Condessa Constante Wachtmeister foi sua companheira, adiantando para ela a escrita da sua obra-prima, A Doutrina Secreta. Desenganada pelos médicos, segundo ela, seu mestre teria aparecido dando-lhe a opção de morrer e se livrar dos tormentos físicos, ou viver com mais sacrifícios e ainda terminar o seu trabalho. Acreditem, ela escolheu viver. Recuperou-se rapidamente para a surpresa de todos. Volta para Londres para dar um novo impulso à sociedade, que mais tarde assumiu a presidência da Sociedade Teosófica, fundando a loja Blavatsky, filial exclusiva da sociedade. A partir de outubro de 1888, foram publicadas as duas primeiras partes da doutrina secreta, a evolução do cosmos e a evolução do homem, isto ainda viva. Em fevereiro de 1891, irrompeu uma nova onda de pandemia de gripe, de 1899 a 1890. Foi a gripe russa. Em Londres, acabou atingindo Blavatsky. Seu quadro se agravou em 8 de maio de 1891 e às 14h25 faleceu tranquilamente, cercada de amigos. Causa mortes foi uma combinação de nefrite e gripe. Segundo testemunhas, foram essas as suas últimas palavras. Mantenham o elo intacto. Não deixem que minha última encarnação seja um fracasso. Seu corpo foi cremado em 11 de maio. Um terço das cinzas ficou na Europa. Um terço foi para os Estados Unidos. E outro terço na sede internacional da Sociedade Teosófica em Adyar, depositadas sob uma estátua dela própria. Após sua morte e a de Henry Olcott, a liderança da Sociedade Teosófica foi entregue à sua discípula favorita, Anne Besant. Em seu testamento, Blavatsky pediu aos teólogos que celebrassem a data de seu falecimento como Dia do Lótus Branco. Atendendo ao seu pedido, desde 1892, os membros da Sociedade Teosófica ao redor do mundo reúnem-se nesta data para homenageá-la. Eu vou aqui apenas citar algumas obras. Isis sem véu, A Doutrina Secreta, A Voz do Silêncio e A Chave para a Teosofia, que era uma síntese das anteriores, além de muitas outras obras. Amada, criticada, desprezada, irritada, não polida e de repente jovial e carismática, assim era Helena Blavatsky. Os fenômenos por ela produzidos ora eram verdadeiros, ora manipulados através de magia. Entretanto, foi testemunhado por muitas pessoas que escrevia dormindo e que seus mestres a colocavam em contato com obras que ela nunca tinha lido. Dominava cerca de 40 idiomas, e isso era expressado sempre que ela se irritava e esbravejava em vários idiomas, e de forma tão acentuada que a rua toda era capaz de ouvir os seus gritos. Conta-se ainda que ela resolveu vários crimes, ditos insolúveis para polícias inglesa e russa. Através de seus contatos mediúnicos, ela conseguia falar com as vítimas e obter informações importantes para as investigações. Mas este lado não foi muito bem explorado. Helena foi defensora do espiritismo, depois negou essa prática, burlou os resultados. Enfim, uma pessoa polêmica, mas que deixou um legado, que foi a Sociedade Teosófica, e até hoje reconhecida mundialmente. Desta forma, nós chegamos ao final deste trabalho. Embora tenha sido denso e extenso, eu espero que tenham gostado. Eu entendo que é uma personagem desconhecida de muitos, mas respeitada na Europa e na Ásia. Por isso, eu achei que não deveria deixar de trazer a todos essa história tão confusa de Helena Petrovna Blavatskaya, ou Madame Blavatsky. Encerro com algo muito interessante.
como disse no início, é um vídeo que demonstra o sucesso da tecnologia atual. Vocês vão ver neste vídeo como deveriam ser alguns personagens egípcios na realidade, partindo de suas esfinges e que já foram amplamente comentados em outros vídeos. São 3 minutos a mais deste vídeo, mas eu acho que vale a pena assistir e comentar. Finalizando, espero que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like e eu assim me despeço. Curtam, tirem suas conclusões e façam seus comentários. Até breve.